Convido você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, no livro de Apocalipse. Temos dado sequência na exposição deste livro e chegamos esta noite no capítulo 9. Faremos a leitura do verso de número 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Pois bem, irmãos, para quem já leu a Bíblia, para quem gosta de estudá-la, já deve ter lido o texto do apóstolo Pedro na sua segunda epístola, que já no primeiro século dizia que os homens indagavam a respeito de Deus e os homens diziam a respeito de Deus: isso nunca vai ter um fim, o mundo não vai terminar, porque desde que o mundo é mundo, nós ouvimos falar que o mundo vai acabar e o mundo não acaba. Então esse argumento atual é muito antigo. E lá na segunda epístola de Pedro, Pedro explica que o mundo ainda não acabou por causa da misericórdia do Senhor, que deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E Pedro também disse que o Senhor sabe reservar o ímpio para o dia da destruição e sabe guardar o justo para o dia da salvação. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e temos tido aqui uma grande oportunidade, de conhecer um dos livros mais belos da Bíblia, um livro que é encorajador, um livro que nos encoraja a uma santificação cada vez maior, a uma busca mais fervorosa por Deus e por sua vontade, um livro que nos mostra que o nosso descanso não é aqui na terra, que os prazeres que o mundo oferece são passageiros, efêmeros, são fúteis, mas que existe algo muito bom guardado em Deus para todos aqueles que creem nas suas promessas. Amém, meus irmãos? E todas essas promessas que temos, elas serão concretizadas com a volta de Cristo, com o seu triunfo final sobre todo o mal, e culminará na vitória dos crentes e na condenação dos ímpios. Essa é a mensagem principal do livro de Apocalipse. Temos aprendido, isso facilita a nossa compreensão,
que o livro não foi escrito em 22 capítulos sequenciais, porque quando você pega um livro bíblico, isso é muito comum você olhar os capítulos e pensar que eles estão ali numa ordem de sequência lógica. O livro de Apocalipse não obedece a esta regra. O livro de Apocalipse, na verdade, pode ser dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Cada uma sessão conta a mesma história, a mesma profecia, e vai acrescentando alguns detalhes, trazendo mais luz, mais compreensão, até chegarmos à última vez que João conta sobre a volta de Cristo, nos trazendo os maiores detalhes, as maiores clarezas de ideias, lá no capítulo 21, 22, que fala detalhadamente sobre novos céus, nova terra, onde habitam a justiça, onde os justos reinarão com Deus para sempre, onde de fora ficarão os adúlteros, os mentirosos, e os irmãos conhecem bem a profecia. Então guarde bem essa informação, porque ela facilita a compreensão desse livro. Pastor, esse livro é importante para nós hoje? Irmãos, preste atenção. Os primeiros leitores desse livro enfrentaram grande perseguição, cruel perseguição sob o domínio de César, debaixo do domínio dos imperadores romanos. Quando o Apocalipse foi escrito, os crentes estavam sendo perseguidos, jogados em masmorras, sendo mortos de forma cruel, como nós já citamos aqui diversas vezes. Ser jogado no Coliseu para ser comido por leões era uma morte misericordiosa, era uma morte boa ainda para os crentes. Muitos morreram sendo torturados, como por exemplo, tiveram seus crânios furados e jogado óleo fervente para cozinhar o cérebro dos crentes enquanto eles morriam. Outros perderam os direitos de cidadão, perderam seus bens, suas propriedades, seus filhos e esposa vendidos como escravos, e eles foram isolados. E a título de exemplo, nós encontramos João, o escritor desse livro, preso numa ilha, a ilha de Pátimos. E é nessa ilha, num dia de domingo, quando ele está adorando o Senhor, que ele recebe essa visão gloriosa de Cristo e as promessas que nós temos visto se cumprir. O livro, que é escrito em 7 sessões, nós já passamos por 2 delas, estamos na 3ª, ele usa muita numerologia, não essa numerologia moderna, né? Mas fala muito sobre números, símbolos, e nós precisamos conhecer um pouco dos escritos apocalípticos. Isso é um gênero literário muito antigo. Já o profeta Daniel escreve alguma coisa dentro desse gênero. Outros livros ao longo da história foram escritos com o gênero apocalíptico, e esse livro, a Revelação de Jesus Cristo, segue o mesmo gênero literário, usando uma riqueza de figuras, imagens, ilustrações, números, para transmitir uma mensagem, não uma mensagem codificada, não uma mensagem selada, não uma mensagem para poucos, mas uma mensagem que pudesse ser, sim, guardada no coração, que pudesse ser contada para os filhos, repassada de gerações após gerações. E assim nós temos o livro do Apocalipse. A primeira sessão nós vimos os 7 candeeiros, que eram figura das igrejas. Número 7 fala de plenitude, então uma mensagem para toda a igreja. A segunda sessão nós vimos os 7 selos, que demonstram o poder de Jesus Cristo sobre toda a história. Jesus é o regente mor dessa história. A história não caminha pelo acaso, a história está sendo dirigida por Cristo. E à medida que ele abria o livro da história e desatava os seus selos, as profecias foram sendo entregues, e nós vimos que o último selo, na verdade, inicia uma nova sessão, que vai contar essa mesma história, que compreende o período desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, até o glorioso dia que nós aguardamos, o dia da volta de Cristo. Esta é a nossa bendita esperança. Nós o esperamos, nós acreditamos nessa promessa.
Talvez os incrédulos, né, os descrentes, os ímpios, não acreditem muito nisso, mas nós que amamos o Senhor, como disse Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, amamos também a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor. E nós não aguardamos Jesus para 2050. Não aguardamos Jesus para 2030. Nós não aguardamos Jesus para o último dia das nossas vidas. Nós aguardamos Jesus para hoje. Amém, queridos? Nós devemos glorificar ao Senhor e dizer como as Escrituras dizem: Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Hosana, bendito é o que vem em nome do Pai. Essa é a nossa expectativa, a nossa bendita esperança. E nós vimos que ao abrir o 7º selo, o Senhor Jesus deu início a uma nova fase de revelações, que começa no capítulo 8, vai ao capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode compreender isso melhor, se estiver com a sua Bíblia aberta. Esse período começa com um grande silêncio, que é quebrado depois de meia hora, pelos anjos do céu, que vão recolher as orações dos santos. E depois dessas orações, as trombetas começam a tocar. E nós vimos no último domingo as primeiras trombetas tocando. E à medida que elas tocam, elas vão trazendo juízo sobre a terra, sobre o mar, sobre os astros celestes. Mas os homens ainda não foram alcançados por essas trombetas. E o que nós aprendemos é que desde que Jesus subiu aos céus e recebeu, como ele mesmo disse em Mateus 28, todo o poder nos céus e na terra, essas trombetas já estão tocando, e nós já vemos sinais da volta de Cristo, como por exemplo, terremotos, maremotos, peste, fome, guerra, rumores de guerra. A gente escuta essas coisas, irmãos? Sim, nós escutamos há 2000 anos, e a cada vez isso tem se intensificado mais. As maiores guerras que o mundo conheceu aconteceram no século passado. No século passado. Embora a Organização das Nações Unidas diga paz, paz, o mundo vive um verdadeiro estopim. A qualquer momento pode eclodir uma guerra nuclear, coisa nunca vista em toda a história. Dizem os especialistas que existe armamento nuclear no mundo para acabar com o planeta Terra. E vai acabar. Tudo o que nós vemos será desfeito, quando Deus quiser. Não estou dizendo que vai ser por meio da guerra, mas a Bíblia diz que tudo isso será desfeito. Então vejamos que nessa primeira parte do capítulo 9, o que nós estamos aprendendo aqui é o toque da 5ª trombeta. Se você quiser olhar na sua Bíblia, o capítulo 8 termina com a visão de uma águia voando e dizendo: ai, ai, ai dos homens. Cada um desses ai aponta para as próximas 3 trombetas. A 5ª trombeta é o primeiro ai, e nos fala aquilo que já está sendo derramado sobre a terra, do juízo de Deus contra os ímpios, contra aqueles que perseguem a igreja do Senhor. E essa sessão que fala das trombetas, ela tem uma mensagem de ânimo para toda a igreja, e essa mensagem é: no justo, no ungido do Senhor, no povo de Deus, o maligno não pode tocar. As trombetas trarão tormento para o mundo inteiro, menos para a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? As trombetas falam de um juízo, de um castigo sobre os ímpios, não sobre a igreja. Então, vejamos que esses juízos começam a acontecer em resposta das orações feitas pelos santos, que aqui no Apocalipse pode ser resumido como alguns dos salmos dizem: até quando, Senhor?
Até quando? Esse é o clamor dos crentes, é o clamor da igreja. Até quando teremos de esperar para ver a vingança do Senhor, para receber a recompensa da graça? Esses juízos ainda não são os juízos finais. Por quê? Porque nós veremos no capítulo 9 que esse tempo em que as trombetas tocam, até o 7º toque, é um tempo de arrependimento. Sim, nós podemos cantar: eu quero voltar ao início de tudo, rever as primeiras obras, encontrar-me contigo, porque esse ainda é o tempo de se arrepender. Enquanto Noé construía a arca, durante 100 anos, a humanidade teve tempo de se arrepender. E quantos se arrependeram? Enquanto o Enoque anunciava a justiça, um pregoeiro da justiça dos dias de Noé, segundo nos diz o livro de Judas, enquanto Noé construía a arca, quantos se salvaram? Só aqueles que Deus quis, Noé e a sua família. Os homens não se arrependeram. E nesse tempo de arrependimento, aqui no capítulo 9, verso de número 20, diz que, 20 e 21, que os homens, mesmo sendo assolados pelo juízo divino, não se arrependeram. Nesse tempo de se arrepender, poucos têm se arrependido. Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua mente nessa noite? Como está a sua perspectiva de vida? Você é uma pessoa que tem um coração quebrantado, arrependido dos pecados, envergonhado, que não acredita em você mesmo para se salvar? Ou você está cheio de convicções, de orgulho próprio, de autossuficiência, está se sentindo talvez um crente melhor do que os outros? Meus irmãos, nós vivemos dias que podem ser definidos como tempo para se arrepender. Amém, meus irmãos? E a mensagem de arrependimento, ela começa aqui, começa comigo, ela se estende a todos, dos mais velhos aos mais novos. O chamado ao arrependimento é para todos nós. Para todos nós. Um dos principais frutos que a fé em Jesus Cristo produz é o fruto do arrependimento. Senhor, por que eu estou vivendo assim? É tão forte isso, irmãos, que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, o grande apóstolo, uma das mentes mais brilhantes que o mundo já conheceu, o homem que escreveu pelo menos 13 dos 27 livros do Novo Testamento, ele foi capaz de dizer de si mesmo: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Tem uma guerra dentro de mim. O meu interior tem prazer na lei de Deus, mas o meu exterior foi vendido como escravo para o pecado. O mesmo Paulo diz no capítulo 5 de Gálatas, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, e esses dois se opõem, desejam coisas contrárias. E Paulo descreve no capítulo 5 de Gálatas quais são as obras da carne e quais são o fruto do Espírito. E as obras da carne são feitiçaria, idolatria, prostituição, bebedeira, orgia, malignidade, maledicência, confusão. E o fruto do Espírito: benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, perseverança, longanimidade. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa fé no Senhor e viver nesse tempo de arrependimento com os joelhos no chão, com a boca no pó,
buscando o Senhor de todo o nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa: uma religião fraca e vazia não salvará você. Ter o nome no hall de membros de uma igreja não salvará você. Frequentar uma igreja, ainda que seja uma igreja saudável, só frequentá-la não salvará você. O que vai salvar você unicamente é a fé em Jesus Cristo, e essa fé vem acompanhada de arrependimento. Não é um tempo do fim, porque na sua ira Deus se lembra da misericórdia. As 4 primeiras trombetas atingiram a terra, o mar, os rios, os astros. Agora, na 5ª trombeta e daqui para frente, não apenas a natureza é atingida, mas os terrores demoníacos invadem a terra para atormentar os homens. Pastor Hernando Dias Lopes, comentando essa passagem, ele chamou essa 5ª trombeta de a cavalaria do diabo. Satanás e o seu exército assolta pelo mundo, trazendo desordem, tormenta e sofrimento para os homens. As últimas 3 trombetas trazem juízos mais severos, e estes atingem os homens ímpios diretamente, a ponto de João ouvir no céu a águia que voava dizendo: ai, ai, ai. Meus irmãos, Deus ainda age, está agindo em toda a história para chamar pecadores ao arrependimento. Como está o seu coração nessa noite? Você está com o coração quebrantado, amassado, contrito? Ou você está com o coração orgulhoso, cheio de si, confiando em si mesmo para a salvação, autossuficiente? Você precisa examinar a si mesmo. Essa 5ª trombeta fala de um tormento imposto aos homens que não têm o selo de Deus. Existe inquietação no mundo. Olhe à sua volta e você vai perceber que as pessoas hoje em dia não têm paz. Os homens, de um modo geral, vivem atormentados. Muitos estão buscando uma paz na religião, no dinheiro, na imoralidade, na bebida, nas drogas, na fama, mas o vazio dentro do homem é cada vez maior. A degradação dos valores humanos, as famílias se desintegrando, a imoralidade tomando cada vez mais espaço na sociedade. Os irmãos têm visto a violência aumentando a cada dia. Os conflitos pessoais são cada vez mais frequentes, maiores e assustadores. Hoje se briga até pela internet. Vivemos dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, tempos trabalhosos. Agora, irmãos, não é de assustar, porque um mundo que rejeita Deus atrairá sobre si a maldição. Amém, meus irmãos? Disse o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas uma nação como a nossa, que tem os seus ídolos a balde, não vai encontrar felicidade. Um mundo sem Deus somente pode existir como um mundo onde Satanás se faz presente. O que acontece se nós apagarmos as lâmpadas desse salão? As trevas vão dominar esse lugar. O que acontece se nós tirarmos Deus da nossa vida? O diabo vai tomar conta de tudo. De tudo. Deus dá aos homens o que os homens querem. É nisso que está a maior ruína dos homens. Quando nós lemos Romanos capítulo 1,
Paulo falando da degradação da humanidade, da depravação dos homens se tornando idólatras, rejeitando a glória de Deus e abraçando a glória de si mesmo, buscando adorar imagens de répteis, de animais, de quadrúpedes. Paulo diz que Deus vai entregando esses homens à perversão, à imoralidade, à homossexualidade, a coisas detestáveis. Parece que Deus não está no cenário. Nós olhamos no meio dessa confusão e parece que Deus está ausente, mas a Bíblia diz que é Deus quem dá corda ao homem para que ele caia no seu próprio laço. O homem não busca Deus e os seus desejos malignos vão o dominando cada vez maior. E Deus usa, ao longo da história, a obra do diabo como um castigo, exortação, admoestação e chamamento dos homens ao arrependimento. Eu não sei se isso te assusta, mas a verdade é que até Satanás trabalha para Deus. Martim Lutero dizia que o diabo é um cão raivoso na coleira do Senhor. Ele está seguro pelas mãos de Deus. Não deveria te assustar, porque quando nós lemos o livro de Jó, o que nós encontramos no livro de Jó? O diabo trabalhando sob as ordens de Deus. Vai lá, toca na casa dele, mas não toca nele. O diabo faz aquela bagunça lá, acaba com a paz daquele homem e volta para Deus e reclama, e Deus vai lá. Agora você pode tocar nele, só não tira a vida dele, mas pode tocar. E o diabo disse para Deus, pele por pele, e o homem vai te negar. Então o diabo trabalha, as obras do diabo também estão a serviço de Deus. A quinta trombeta anuncia o que para a gente? Primeiro, eu quero que você entenda que esta trombeta já está tocando. Nós já ouvimos o seu sonido. A quinta trombeta vai anunciar para nós que Satanás está agindo na história debaixo das ordens de Deus. É isso que a quinta trombeta nos ensina. Mas, nesse tempo de tormento, onde os ímpios têm sido destruídos, atingidos pelas hostes malignas, ainda há tempo para se arrepender. Ainda é o dia da salvação. Ainda você, jovem, criança, velho, idoso, pode agarrar a salvação que é pela graça em Cristo Jesus. Então vejamos o que o texto nos diz. O primeiro versículo começa nos falando de uma estrela que caiu do céu. E o texto termina falando sobre o anjo do abismo, que vai liderar esse exército de uma figura no mínimo curiosa, de gafanhotos, cavalos, com rosto de homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião, misturado com serpente, blindado com ferro, com uma couraça, uma besta, se nós quisermos desenhar esse animal. De cara, os irmãos precisam entender que João está usando uma linguagem figurada, simbólica, e cada um desses detalhes, desses demônios, desse exército infernal, quer nos ensinar alguma coisa importante. Os anjos são descritos na Bíblia como estrelas, e Satanás, nós sabemos, é a estrela que caiu do céu. Isaías capítulo 14, verso 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Ezequiel 28 também fala da mesma cena, de uma estrela caída. Satanás não está caindo, Satanás já caiu, irmãos. E na teologia nós entendemos que ele era um anjo de luz,
Por isso que nós chamamos Satanás também pelo nome de Lúcifer. Esse nome, Lúcifer, não está na Bíblia, mas ele significa anjo de luz. E a Bíblia diz que Satanás pode aparecer como um anjo de luz. E, se possível, enganar até os escolhidos. Vocês acham que Satanás tem enganado alguns escolhidos? O que os irmãos acham? Já passou o tempo, irmão, de nós pensarmos no nosso inimigo como aquela figura medieval, assustadora, uma figura de pele vermelha, de chifres de boi, de dentes afiados, de capa preta, de tridente na mão. Satanás não é esse bicho que bota para correr. Na verdade, muitas vezes ele aparece como uma figura muito atraente, muito atraente. E aqui nós já começamos a entender isso. O Senhor disse aos 70 discípulos que voltaram empolgados da sua missão: eu vi Satanás descer como um raio que caía do céu. Quem é essa estrela que João viu que já havia caído do céu? O próprio Satanás. Agora os irmãos precisam entender que a ação de Satanás está sob as ordens de Deus. Ainda no versículo 1, diz que a essa estrela caída foi dada a chave do poço do abismo. Quem tem a chave do céu, do inferno, é Deus. Apocalipse no capítulo 1 diz que ele tem a chave da morte, que ele tem a chave da vida. O Senhor é quem tem as chaves. E quem dá a chave para o inferno, do inferno para Satanás, é Deus. E depois que Satanás recebe essa chave, os demônios começam a sair do poço do abismo, são liberados por ele, que é um assassino, que é um ladrão, que é um mentiroso, que Jesus já deixou ensinado para a gente em João 10:10, que ele vem somente fazer o que, meus irmãos? Matar, roubar e destruir. Quando nós olhamos para esse cenário caótico dos nossos dias, nós podemos com toda certeza perceber o seguinte: quem tem causado tanta crise na política? Quem tem causado tanta crise no cenário econômico? Quem tem causado esses conflitos entre os homens, entre as famílias, entre as nações? Meus irmãos, quem está por trás de tudo isso é o diabo e os seus anjos. Quando Satanás se rebelou contra Deus no céu, nós aprendemos que ele levou consigo 1/3 dos anjos celestiais. Quando a Bíblia conta os anjos, ela conta com numerações superlativas. Ela fala de miríades, miríades e miríades de anjos. Se os anjos celestiais que estão a serviço de Deus e a serviço da igreja, conforme o livro de Hebreus, são multidões incontáveis, eles são 2/3. Mas Satanás tem um exército que dá a metade do exército de Deus. Onde estão esses demônios? Onde está Satanás? Ele não está preso num abismo, ele está solto. Os seus demônios estão soltos, estão trabalhando. Meus irmãos, parece-me que às vezes estamos esquecendo essas verdades. Entramos e saímos do culto como se nada tivesse acontecendo. Vivemos a nossa semana como se a vida fosse nossa e que não tivemos que enfrentar nenhum tipo de provação, ou de luta, ou de batalha espiritual. Mas a verdade é que o mundo está debaixo de um ataque ferrenho do diabo e dos seus anjos. E a igreja tem sido enfrentada também. Todos os dias, principados, potestades que operam onde, meus irmãos? Nas regiões celestiais.
A Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século. Ele é o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Veja bem, esses espíritos estão atuando, estão agindo naqueles que desobedecem a Deus, segundo Efésios capítulo 2, verso de número 3, e também Efésios capítulo 6, verso 12. Não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo e os seus anjos. E é isso que João está vendo aqui, Satanás recebendo poder, recebendo autoridade, liberdade para agir sobre a terra. Mas uma mensagem aqui que nos encoraja, um detalhe dessa mensagem é que tanto a ação quanto o tempo de ação do inimigo é limitado. São limitados, a ação e o tempo são limitados por Deus. Amém, queridos? 5 meses. 5 meses. Agora não fica os irmãos imaginando que vai começar daqui a pouquinho, 5 meses, vai acabar logo. 5 meses fala de um tempo determinado. E esse tempo já começou. E a cada minuto que passa, Satanás sabe que o seu tempo se aproxima. E ele investe cada vez mais pesado. O diabo é um ser poderoso. Você sabia disso? Lendo o livro de Jó e outras passagens das Escrituras, nós percebemos que Satanás tem poder sobre os ventos. Satanás tem poder sobre os homens. Satanás, lá no livro de Jó, usou o vento para derrubar a casa e matar os filhos. Satanás tem poder sobre a saúde dos homens. Satanás envia os ladrões. Isso não é brincadeira, irmãos, isso é revelação de Jesus Cristo para nós. Existem 2 tipos de demônios, a Bíblia nos fala, pelo menos sobre 2 tipos de demônios. Os que estão presos, algemados, talvez criaturas mais poderosas ainda do que esses que agem sobre a terra, estão algemados para o dia do juízo, 2 de Pedro 2,4, Judas 6, mas existe um exército de demônios à solta. Vocês se lembram do gadareno, que teve um encontro com Jesus e que existia uma legião de demônios, que quando sai de um único homem, entra em quantos mil porcos? 2.000 porcos. Então Satanás usa porco, usa bicho, usa gente, entra nos corpos, atormenta, perturba. A missão principal de Satanás e os seus demônios, o texto diz, é atormentar. Graças a Deus a medicina avançou, que é uma beleza, mas olha para cá, os homens nunca foram tão doentes como hoje em dia. As mentes estão perturbadas, os homens estão atormentados. A mentalidade do ser humano tem se tornado cada dia mais fraco. Por fora, bela viola. Por dentro, estão apodrecendo. Pensamentos suicida, pensamentos de morte, pessimismo, depressão, ansiedade. Os homens estão doentes, por fora eles estão saudáveis, malhados, sarados. Por dentro estão apodrecendo. E quem tem causado essas perturbações mentais? Satanás e os seus anjos. Essa estrela caída é um dragão cheio de cólera. Nós veremos isso em Apocalipse 12. Esses gafanhotos são como uma cavalaria infernal que pisoteia e faz trepidear a terra, como escorpiões que ferrou os homens com o seu terrível veneno. Esses demônios que aqui são chamados de gafanhotos, agora observe os irmãos que a Bíblia diz lá em Provérbios que os gafanhotos não têm rei, mas esses aqui têm um chefe, um comandante, porque não são gafanhotos, gafanhotos comem ervas, esses aqui não comem ervas, esses aqui atormentam os homens, picam os homens, mordem os homens, fazem os homens sofrerem.
porque são demônios que roubam a felicidade, que tornam a vida um palco de dor, um picadeiro de angústias do inferno. Esses demônios ferrou os homens como escorpiões cheios de veneno. Os homens estão se tornando verdadeiras bestas selvagens, demônios também, contaminados por esses anjos que estão agindo sobre a terra. Esses gafanhotos, demônios, tiram a paz da terra. Não há paz para o ímpio, meus irmãos, não há paz para as famílias. O mundo está em conflito, nesse desespero existencial. Os homens buscam a fuga no misticismo, na feitiçaria, nas falsas religiões, nos falsos profetas. Também buscam a felicidade, buscam uma fuga nas drogas, no alcoolismo. Mas cada dia estão encontrando mais tormenta, tormenta sobre tormenta, tormenta sobre tormenta. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: esses sofrimentos causados por essa cavalaria do inferno, apesar de serem no campo espiritual, eles são reais, não são sofrimentos imaginários, são reais. São reais. Não é apenas espiritual, mas também físico. Não é apenas um sofrimento escatológico ou um sofrimento que virá no tempo do fim, mas é um sofrimento histórico e presente nos nossos dias. Quantos estão vendo isso? Digo amém. Satanás está aqui, o texto revela isso, verso de número 4, verso 10, para causar dano aos homens. Esses seres malignos receberam o poder, verso 3, para causar danos aos homens. Ah, meus irmãos, quantos danos os demônios têm causado aos homens sobre a terra. Quantas perdas, quantas lágrimas, quanta vergonha, quanta dor, quanta angústia nos lares, quantas vidas iludidas, quantas famílias destroçadas pelo divórcio, pela infidelidade, pelo pecado, pelo adultério, quantas pessoas sem esperança que estão buscando fuga na morte e não encontrarão alívio na morte. Talvez o pensamento que mais cresce nos nossos dias, diabólico, demoníaco, é suicídio. Os irmãos têm visto o crescente número de suicídio e, pasme, até no meio dos crentes. A verdade é, irmãos, que o único que pode nos guardar desses ataques malignos, demoníacos, é o Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, o diabo é um farsário. Ele promete prazer, mas ele só dá desgosto. Ele promete vida, mas ele entrega a morte. Ele promete alegria, mas o pacote vem recheado de tristeza. Ele dá com uma mão e tira com as duas, se é que dá. Ele diz que dá, mas não dá. Ele só vem matar, roubar, destruir. Tudo que vem do diabo não presta, meus irmãos. Tudo que vem do príncipe do mundo, deste mundo, não presta. Onde o diabo está agindo, só há dor, perda, decepção, confusão. Mas louvado seja Deus, 1 João 3,8, porque Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Notem os irmãos no versículo 6, que o tormento que esses espíritos causam é tão grande que os homens desejam a morte. É tanto tormento que os homens desejam a morte. E daí a minha desconfiança. Por isso que o pensamento suicida tem aumentado. Porque é tanto perturbação, tanto sofrimento, tanto tormento do diabo, que as pessoas desejam morrer, pensando que encontrarão alívio na morte. Mas nós sabemos que não. Uma observação interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes fez nesse texto é o seguinte: em vez dos homens buscarem Deus, eles buscam a morte. Os homens estão sofrendo, estão sendo tormentados, perturbados, coração moído, depressivos, angustiados, né?
uma vida melancólica, uma vida pobre. Em vez de buscar Deus, eles buscam a morte. Eles não se arrependem. A esperança para todo homem está no arrependimento, na fé em Jesus Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes descreve 7 características desses espíritos, que eu gostaria de citar para os irmãos, que podem nos ajudar na compreensão do texto. Olhando para o texto, nós percebemos que essa cavalaria infernal, esses demônios, são um espírito que agem causando obscuridade nas mentes. Então essa fumaça que sobe do inferno, que encobre o sol, os astros, tem entenebrecido a mente das pessoas. Tem muita gente inteligente para as ciências, muita gente inteligente para os conhecimentos acadêmicos, mas a cabeça fechada para as coisas de Deus. O diabo cega o entendimento, não entra na cabeça dela. Uma outra característica é que esses espíritos são espíritos de destruição. Eles estão acabando com tudo que encontram pela frente. As instituições históricas estão sendo abaladas, as famílias, os casamentos, a paternidade, o ser homem, o ser mulher, os papéis do homem, os papéis da mulher, tudo está sendo abalado, destruído pelas ações do diabo. É difícil imaginar uma praga mais devastadora do que um bando de gafanhotos, irmãos. Onde eles passam, a destruição é total, e aqui eles são chefiados por Abaddon e Apolion. Esses nomes significam destruidor. Destroem crianças, jovens, adultos, famílias, trazem grande sofrimento, dor, angústia por onde passam. Esses demônios são destruidores implacáveis. Terceira característica, são espíritos de poder e dominadores. Eles são poderosos. Não pense você que Satanás é um cachorrinho minúsculo, ou é um gatinho. Satanás é uma besta feroz. A figura que a Bíblia faz dele é de um leão rugindo. E quem já teve a experiência de presenciar o rugido de leão sabe como é assustador. Meus irmãos, eu não quero amedrontá-los, mas a Bíblia diz que Satanás é muito forte e poderoso. Tem um bando de homens aí brincando com o diabo, dando shows pirotécnicos, usando o nome do diabo, falando que faz e acontece com o diabo, não sabem nem o que falam. São loucos que não sabem nem o que falam. Os anjos de Deus, quando enfrentam Satanás, sabe como que eles enfrentam Satanás? Dizendo para ele que o Senhor te repreenda. Esses espíritos controlam a vida daquelas pessoas que vivem na prática da mentira. João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Tem pessoas que começam a mentira torna-se um hábito, elas se tornam tão mentirosas que com o passar do tempo elas estão acreditando na própria mentira, porque Satanás dominou a mente delas, são filhas do diabo. Esses espíritos controlam a vida daqueles que vivem com o coração cheio de mágoa e ressentimento, pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem amar, que são melancólicas, que odeiam, estão aprisionadas pelo diabo, estão presas em correntes malignas, sendo arrastadas dia após dia para o inferno, irmãos. Um coração que não perdoa é um coração endemoniado, diabólico. O coração que foi alcançado por Deus é um coração que libera amor, perdão, paz, que não se ressente do mal, que é benigno, que busca a paz com todos. Satanás chama os seus servos de cavalo, porque ele monta nele e dá esporada e os fazem humilhados, sofredores. São espíritos inteligentes, são estrategistas. Ah, meus irmãos, às vezes a gente fica achando que está indo muito bem numa área, vencendo algum tipo de pecado, e quando a gente menos espera, Satanás nos pega na curva.
Você já viveu algum período na sua vida espiritual que você estava se sentindo forte, capaz, pronto para enfrentar o exército do diabo e o diabo? E de repente você toma um tombo, sabe por quê? Porque Satanás é estrategista. Ele faz muita gente cair na hora que menos espera. E veja bem, às vezes o seu pecado é um, e Satanás vai atingir você no ponto fraco. Tem gente que é honesta demais, que não mente, que paga em dia, mas que cai em outras áreas. E Satanás sabe qual é o seu ponto fraco. Ele é inteligente e estrategista. São gafanhotos que invadem a imprensa, as universidades, a televisão, até mesmo os púlpitos da igreja, com mensagens falsas. Por isso que diz que ele tem rosto de homem, porque tem inteligência. Por isso que quando diz que ele tem cabelo de mulher, porque é um espírito que trabalha com a sensualidade. Isso os irmãos sabem, não sabem? Que um dos pratos prediletos do diabo é a sensualidade. Meus irmãos, os dias têm se tornado cada vez mais sensuais. A nossa sociedade. Nós vivemos dias de tanta indecência, imoralidade, que até nas igrejas está difícil da gente frequentar com tranquilidade, porque, infelizmente, homens e mulheres se vestem muito mal. Não obstante a impureza proceder do nosso coração, meus irmãos, porque é do coração do homem que saem esses pecados, mas nós sabemos que os espíritos malignos promovem sensualidade nos nossos dias. A televisão, a internet, o carro-chefe é a sensualidade, a intimidade fora do casamento, a infidelidade conjugal, o divórcio, entre outros pecados sexuais, estão se tornando coisas normais para a nossa sociedade. Esse espírito também é violento, por isso que ele tem dentes de leões, e esse espírito é um espírito quase inatingível, por isso que a sua couraça é bem protegida. Para vencer Satanás não é na força do homem. Para vencer Satanás não é nas estratégias humanas. Nós só podemos combater Satanás com as armas espirituais que estão em Cristo Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, resistir no dia mau e depois de haver feito tudo, permanecer vitoriosos. Amém, meus irmãos? Terminando aqui, diante de toda essa parafernália do diabo, esses espíritos que já estão atuando em nosso mundo e vão atuar cada vez com mais força, eu te pergunto, de que lado você está? Do lado dos quebrantados e contritos, ou do lado dos orgulhosos, autossuficientes, confiantes em si, na religião, que estão mais preocupados com a vida dos outros do que com a própria vida? A quinta trombeta nos revela que Satanás e seus demônios agem na vida das pessoas para atormentar, deformar, cegar, roubar, matar e destruir. Esse exército infernal é devastador, forte, poderoso, inteligente, dominador, sensual, bem armado, aparentemente invencível e cruel, muito cruel. Se você tem brincado com as coisas de Deus, é tempo de se arrepender. Embora essas ações estejam acontecendo no mundo desde os tempos antigos, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais elas se intensificam. Deixa eu terminar com uma frase aqui que eu já tenho dito nos últimos domingos. O pior de Deus ainda está por vir. Eu não disse o melhor, eu disse o pior de Deus. Eu não estou sendo pessimista, mas deixa eu te dizer uma outra verdade. Dias piores virão. Para chegarmos à glória, teremos que passar pela cruz. Aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Tempo de se arrepender. Tempo de se arrepender. Tempo de se arrepender.